Fala, jovens! Aqui no canal a gente é skin the game, ou seja, eu ensino para vocês aquilo que eu faço na prática e também mostro os meus resultados. Por isso hoje eu vou mostrar os 11 fundos de investimento que eu tenho na minha carteira de investimento para você. E ó, antes da gente começar, eu quero que você comente aqui embaixo o que você acha de fundos de investimento, mas tem que ser agora, tá? Antes de você assistir o meu vídeo e antes de você ver a minha opinião. Então comenta antes, agora, o que você acha desse tipo de investimento. E aí no final você me fala se você mudou de opinião ou não. E último recado, se você quiser tirar alguma dúvida comigo, me segue no Instagram, @carol.jovens, porque eu abro caixinha de pergunta toda semana, beleza? É só me seguir lá e mandar sua pergunta por lá. Sobre os fundos imobiliários, a gente vai começar aqui do mais conservador para o mais agressivo. Então eu vou começar com os fundos de renda fixa da minha carteira e a gente vai até o mais arrojado. O primeiro é o fundo Trend DI Simples, que é um fundo onde eu deixo a minha reserva de emergência. Então eu não vou entrar em detalhes, não vou entrar muito a fundo, porque é um fundo de investimento muito simples que eu coloco lá o dinheiro da minha reserva. E agora então vamos para o segundo fundo de investimento, é um fundo de crédito privado chamado Risa Lotus FIRF Referenciado DI. Dá para ver aqui o quanto que esse fundo de investimento já me rendeu desde o início, tá? Em torno de R$ 1.600, e ele tem a liquidez em D+1, então uma liquidez muito alta. Esse aqui é um fundo de renda fixa que vai entregar um retorno em torno de 115, 120% do CDI. Entrei aqui no site do Risa Lotus, né, o site oficial da gestora, onde a gente consegue ver exatamente isso que eu falei, quais são os retornos acumulados desde o início, dá para ver que ele supera aí o CDI de forma consistente. E no momento que eu gravo esse vídeo está fechado para captação, então eu não consigo investir. Caso eu queira resgatar o dinheiro, eu consigo, mas eu não consigo colocar mais dinheiro nesse momento porque ele está fechado para captação. O segundo fundo é o RX Denali Advisory, é também um fundo de crédito privado, também D+1. Nesse aqui eu já tive um retorno de R$ 485. Vou entrar no site da gestora. A RX Investimentos é uma das gestoras que eu considero uma das melhores para fundo de crédito privado, ela é bem respeitada, né, quando o assunto é crédito privado. E eu tenho, além do Denali, também o Vinson, que também é um fundo de crédito privado, porém o resgate dele é D+30. Então é um fundo que no longo prazo tende a entregar um retorno maior do que o Denali. Então você está vendo aí na tela o Denali, o Vinson, olha só, o Vinson tive um retorno de R$ 792 desde o início. Depois disso nós vamos aqui para o nosso último fundo de investimento em renda fixa, que é um fundo chamado RX Elbrus Advisory, FIC de fundos incentivados de infraestrutura. Esse fundo ele vai investir predominantemente em debêntures. Ele também é da RX Investimentos, porém o benchmark dele não é o CDI. O benchmark dele é o IMAB, que é o índice atrelado aí à inflação. A gente consegue ver que o IMAB entregou 9,8% de retorno, enquanto o fundo entregou 11% de retorno nos últimos 12 meses. E aqui no caso, eu já tive um retorno de R$ 250. Então, esses são meus fundos de investimento na parte de renda fixa. Você consegue ver que eu tenho 3 fundos pós-fixados e apenas um fundo atrelado ao IMAB, atrelado à inflação. Agora a gente vai para os fundos multimercados. Os fundos multimercados podem entregar uma rentabilidade superior à renda fixa, porém eles não têm tanto risco como bolsa de valores, como fundos imobiliários. Ele fica ali em um meio termo. E nesse caso eu tenho 3 fundos de renda variável na minha carteira. O primeiro deles, que é o mais conservador dentro dos fundos multimercados, né? Dentro dos fundos multimercados nós temos baixa vol, média vol e alta vol. O que é vol, Carol? Volatilidade, risco. Então, dentre os fundos multimercados que eu tenho, esse aqui é o mais conservador, que é o Mallorca, que me entregou aqui um retorno de R$ 44. É um fundo com aplicação mínima de
R$ 1.000. Ele é considerado ali baixo, média vol. E se a gente olhar o histórico de rentabilidade dos últimos 24 meses, ou até mesmo dos últimos 36 meses, a gente consegue ver que ele vem entregando um retorno consistentemente acima do CDI. Lembrando que, pessoal, um fundo multimercado, ele pode investir em várias coisas diferentes, né? Então, o gestor é muito livre para investir em câmbio, em juros, em bolsa brasileira, em bolsa americana. Então, o interessante é você ter entre 2, 3 fundos multimercados na sua carteira com estratégias diferentes. Depois disso, nós temos o fundo Capitalo K10, que é da gestora Capitalo, que me rendeu aqui aproximadamente R$ 150. O Capitalo já é um fundo um pouco mais volátil do que o Mallorca, que deve ter uma volatilidade ali em torno de 4% ao ano. O Capitalo já gira em torno aí de 8% a 10% ao ano. Vamos dar uma olhadinha na performance. É um fundo que, vamos colocar aqui nos últimos 36 meses, que vem entregando um retorno bem acima do CDI. E por fim, o nosso último fundo multimercado, novamente da RX. Acho que vocês perceberam que eu gosto bastante da RX Investimentos. É o fundo Macro. Ele iniciou em 2015, aplicação mínima de R$ 1.000, resgate em D+1 e entregou um retorno de 115%. Se a gente fizer uma comparação com o CDI, entregou apenas 70%, e aqui a gente tem em forma de gráfico. Então, até agora vocês viram que todos os fundos que eu mostrei, eu estou positivo, estou ganhando dinheiro. Então, quero saber aí da galera que fala mal de fundo de investimento, onde que está essa galera aí? Quero ver a carteira deles. Porque muita gente fala besteira sobre fundos de investimento, quando na verdade pode ser uma excelente forma de você potencializar seus retornos. E agora vamos aqui para renda variável, né? Então vamos falar aqui de fundos atrelado à bolsa. Eu tenho apenas um fundo atrelado à bolsa, que é o Trígono Flagship, que é um fundo focado em small caps. Eu, Carol, não tenho tempo nem conhecimento suficiente para analisar de forma aprofundada small caps. É mais difícil do que se analisar outras empresas. A gente tem pouca informação sobre elas, poucos analistas que fazem a cobertura. Então, por que não delegar isso para uma das melhores gestoras quando o assunto é small caps, middle caps? Então, eu deixo uma parte aqui do capital no fundo. Nesse caso, estou perdendo R$ 295, o que é muito esperado, já que a bolsa, né, está abaixo aí dos 100 mil pontos, está ladeira abaixo. Então, obviamente, como esse é um fundo atrelado diretamente ali a ações, é um fundo que vai sofrer nesse momento. Inclusive, preciso aportar nele, a gente precisa aportar nos momentos de baixa. E agora estamos chegando ao fim. Você talvez se pergunte, né, da parte internacional da minha carteira, e eu tenho apenas esse fundo aqui, que é o Trend Dólar FI Cambial, que é um fundo que está exposto, né, que ele ganha dinheiro quando o dólar sobe. Então aqui nesse caso eu estou ganhando R$ 350 neste fundo de investimento, porque quando o dólar bateu 4,65, 4,70, eu aproveitei para comprar e avisei todo mundo aqui no canal. Muito tempo que a gente não via o dólar a 4,60 e a pergunta que fica é: onde que eu vou investir agora? Então, se você não é inscrito, você está perdendo dinheiro, isso é fato. Você está perdendo os vídeos, está perdendo oportunidade, então não se esquece de se inscrever, porque sempre que sai alguma informação relevante, alguma coisa muito importante, eu gravo o vídeo e posto aqui para você. Fundos internacionais não tenho, liquidei grande parte quando estávamos aí surfando ali a alta do S&P 500, ainda bem, mas se você tem uma parcela ali internacional, eu tenho acompanhado grandes gestores e todos vêm falando a mesma coisa para continuar aportando ali aos poucos, só ter um pouco mais de cautela, mas continuar fazendo os aportes em boas empresas que no longo prazo aí a Bolsa Americana sempre nos entregou ótimos retornos. Então, como vocês viram, dos 10 fundos de investimento que eu mostrei, estamos perdendo em apenas um deles, né, o Trígono, no fundo de ações,
no qual eu estou bem tranquila em relação a isso. É um investimento que eu fiz pensando em resgatar no mínimo daqui uns 3 anos. As small caps têm um retorno aí surpreendente no longo prazo. Um último recado é: não copie a minha carteira de investimentos se você não sabe o que você está fazendo. Você entendeu, velho? Porque eu recebo um monte de mensagem de gente que copia, depois o fundo começa a cair e começa a me mandar mensagem colocando a responsabilidade em mim. Se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Se você fizer isso, isso é um problema seu. Você está cometendo um grande erro porque você vai estar investindo em algo que você não sabe. É fato que você vai perder dinheiro, porque todos esses fundos de investimento que eu tenho, eu acompanho quase que semanalmente. Então eu leio as lâminas, eu acompanho os gestores, eu acompanho as estratégias, eu acompanho o mercado. Então não é tão simples assim. Eu não coloco o dinheiro aqui em um fundo e simplesmente deixo lá. Não é assim que funciona. O intuito desse vídeo era mostrar para vocês que é possível sim ganhar dinheiro com investimentos, mesmo com o mercado estando bem difícil, estando bem ruim, né, a parte de bolsa. É possível a gente ter bons retornos com fundos de investimento. Vocês viram que estou positiva em grande parte deles. E é possível ter uma carteira diversificada, ganhar dinheiro com diversos segmentos diferentes. Eu acredito que eu mostrando onde eu invisto, você, na prática, você entenda melhor como funciona esse universo dos investimentos e também um pouco da minha metodologia. Espero que você tenha gostado. Qualquer sugestão, coloca aqui nos comentários que eu sempre leio todos e até o próximo vídeo. Tchau!